seminário, e nós íamos sempre de carona, ou nós íamos de carona com o seminarista que era de Sengés, né, que eu morava em Itararé, ou nós íamos de carona com o Alô? Quer trocar o microfone, Alex? Pode continuar? Desculpa, a gente até perde. Então nós ou íamos com o nosso colega de Sengés, ou nós íamos com o colega de Itapetininga, que também fazia um seminário junto conosco lá em Campinas. E certa vez nós estávamos então em meio à estrada, né, todo o trajeto que nós fazíamos toda segunda-feira para pegar as aulas à tarde, ou na sexta-feira para retornar para os nossos campos, cada um na sua cidade. Então uma vez nós estávamos indo para Campinas e o tempo fechou, e há uma chuva muito grande, então nos acometeu no meio desse trajeto, e a chuva foi ficando cada vez mais intensa, e uma neblina muito forte estava no meio da estrada. E eu me lembro que quando nós estávamos então neste carro, tudo parecia tranquilo. A estrada parecia limpa, nós não enxergávamos os obstáculos que estavam ali à nossa frente, né? Então parecia que a estrada estava limpa e estava segura. Porém, aquela chuva foi ficando cada vez mais intensa, foi ficando cada vez mais difícil de se enxergar o que estava ali, a neblina aumentava. E então o nosso colega que estava dirigindo, claro, não era eu que estava no volante, ele resolveu parar então o carro no acostamento. E ao passo em que ele foi diminuindo então a velocidade, que por conta da água na pista, ele foi indo então com todo o controle, ele foi diminuindo então a velocidade até o momento que ele conseguiu parar o carro. E quanto mais ele baixava a velocidade com todo o risco, nós nos aproximávamos de um caminhão que já estava estacionado no acostamento. Então, é algo interessante de nós pensarmos, porque a pista parecia segura e parecia limpa, parecia que não tinha problema algum, quando ao passo que nós começamos a enxergar a realidade daquele local, vimos que poderíamos estar correndo um grande risco, né? Que é o risco que qualquer pessoa que dirige em meio a uma neblina muito intensa corre, né? Não consegue ver se vem carro, se está tendo ultrapassagem, ou mesmo no acostamento como nós naquele momento. Por isso é importante nós então enxergarmos a imagem real. A imagem real além das turbulências que muitas vezes, ou os embaçamentos que vêm diante da nossa vista. E é por isso que este é o tema então que nós vamos trabalhar nesta noite. A imagem real. E a pergunta que nós vamos responder é: como saber então se a nossa visão está turva para a realidade que nós estamos vivendo? Como saber se nós estamos realmente enxergando o que está acontecendo, a realidade em si, ou se está embaçada a nossa vista? Quando você olha a história de Israel, se você se recorda junto comigo, nós já observamos algumas quartas-feiras que então Saul tinha um direcionamento da parte do profeta Samuel, onde ele deveria esperar 7 dias para que Samuel chegasse junto dele, e então o profeta iria naquele momento realizar um holocausto ao Senhor. Saul não teve então a capacidade de aguardar os 7 dias, pela pressão que o povo estava fazendo sobre ele, e isso fez com que ele se sacrificasse ao Senhor naquele instante, não cumprindo uma ordem de Deus através do profeta naquele instante. E ele então é exortado por Samuel por causa deste erro. E a continuação do texto nos mostrou que Saul estava começando a mostrar quem realmente ele era diante de Deus. E em passo, então, que nós temos um conflito a todo momento do reinado de Saul entre Israel e os filisteus. O filho de Saul, Jonatas, já havia se levantado para batalhar, então, contra uma guarnição dos filisteus, a qual ele havia vencido, gerando, então, uma ira muito grande dos filisteus, que demonstraram estar muito mais preparados do que os israelitas para aquela batalha. Eles poderiam humilhar os israelitas a qualquer momento, porque o texto mostra que eles estavam, então,
com o controle de todo o ferro. Então eles eram capazes de construir melhores espadas, melhores lanças, eles estavam então sob o controle de tudo. Se Israel quisesse, os filisteus deveriam autorizar eles para utilizar todo esse recurso também. Eram inimigos, provavelmente então isso não iria acontecer. Mas na semana passada vocês já observaram, aqueles que puderam acompanhar o estudo, do avanço de Jonatas para contra os filisteus. Jonatas então ele sobe para lutar contra os filisteus, sem mesmo uma ordem de seu pai, e ele acaba então vencendo aos filisteus naquele momento. Israel então, sob o comando de Jonatas, acaba vencendo este momento. Mas quando o texto continua, ele traz para nós então logo após esta batalha. Existe aqui o exército de Israel, o povo do Senhor, logo após este momento que eles acabaram de travar uma batalha contra os filisteus. E aí eu posso então destacar nesta imagem real que existe aqui uma ordem. E eu quero ver aqui com vocês então que ordem é essa que nós encontramos neste texto. Porque veja, então ele fala para nós sobre os homens de Israel que estavam angustiados. Versículo de número 24 trouxe isso para nós. Eles estavam angustiados por conta da ordem que Saul havia dado para eles. Não é? O texto fala aqui, Saul conjurou o povo dizendo, maldito aquele que comer então o pão antes de anoitecer. Nenhum daqueles soldados que estão em batalha, que estão gastando sua energia, que estão ali a todo momento confrontando o inimigo, nenhum deles deveria então se alimentar. Há um grande problema para eles, porque ao passo que eles chegam num bosque, eles encontram então com favos de mel. A graça de Deus estava ali para eles poderem então se alimentar, mas Saul então diz a eles, não toquem em comida alguma, não toquem em pão, não comam nada até o anoitecer, até nós então travarmos uma batalha contra o nosso inimigo. Provavelmente Saul achava que parar para comer seria perda de tempo, talvez parar para comer iria tirar o foco daqueles soldados no seu inimigo naquele instante, parar para comer talvez fizesse aquele exército ficar ainda mais cansado naquele instante, e ele então não tem tempo para isso, porque ele quer se vingar o quanto antes deste povo que ainda não foi completamente derrotado. Eles estão então num passo de que eles vencem, filisteus demonstram o poder novamente porque estão no controle de todas as armas. Eles voltam e vencem, então há uma guerra a todo momento, e agora não foi Saul quem ordenou essa batalha, foi o seu filho Jonatas que avançou e venceu. Então existe uma questão do caráter de Saul neste momento, muito parecido com o que vai acontecer com o relacionamento dele com Davi mais à frente. Que nós vemos então homens, servos de Deus, que são levantados pelo Senhor para batalhar e vencer, e Saul, quando observa que não é ele quem ganha a batalha, que não é ele quem ganha então toda a vanglória naquele momento, não é reconhecido, há uma atitude por parte de Saul nesse instante, como é o que ele está fazendo nesse momento. Não, nós vamos derrotar esse inimigo o quanto antes, não comam nada, não façam nada, a minha ordem é essa, nós vamos derrotar e depois disso, vocês então vão ter tempo para vocês poderem comer. Há este juramento da parte de Saul, a ordem. A imagem real aqui neste momento é de Saul, que começa a surgir a partir de uma ordem que parece muito simples e que parece algo que seria fácil de ser obedecido. Até que Jonatas aparece na história. O texto mostra para nós, no versículo 27, Jonatas que não sabia da ordem. Ele chega naquele momento também batalhando junto com os israelitas e ele encontra o mel que estava ali. E imediatamente, sem saber daquela ordem, o texto nos mostra que ele estende a ponta da vara, e então ele pega aquele mel e ele se alimenta daquele mel. Porque ele estava faminto. Porque ele estava gastando sua energia, ele estava precisando repor energia para continuar a sua batalha. E nós vemos então no texto, o povo dizendo para ele, olha, seu pai
conjurou, seu pai deu uma ordem para nós não comermos nada, porque vai ser maldito aquele homem, vai morrer o homem então que desobedecer a sua ordem. E olha a palavra de Jonatas no versículo 29 sobre o seu próprio pai. Ele diz: meu pai turbou a terra, ou seja, ele está confundindo as ordens. Veja como brilham os meus olhos no momento em que eu posso então provar um pouco deste mel. Quando eu olho a imagem real de Saul que está brotando em meio a toda essa narrativa, nós podemos ver que há um líder colocado por Deus. Vejam bem essa situação. Deus é quem permitiu este homem estar na liderança do povo de Israel, mas é um homem que está dando uma ordem. E a nossa pergunta, então, que nós precisamos pensar é sobre estas ordens. Qual é o limite para nós, então, obedecermos a toda e qualquer ordem que chega próximo de nós? E aqui nós estamos falando de qualquer líder que esteja, então, sendo colocado até mesmo por Deus, dentro da igreja, no âmbito social, no âmbito político. Você recebe direcionamentos em todos os momentos, mas qual é o limite? O que é que você vai usar como base para você saber, então, não, isso daqui eu devo fazer, isso daqui eu não devo fazer, isso daqui este pastor está dizendo que deve ser feito, mas eu não vou fazer. O que é que você usa, então, como base para que você possa, então, limitar a sua obediência? O que é que você pensa no seu dia a dia, que você escuta posicionamentos aqui e ali a todo instante? O que é que você usa para direcionar a sua obediência? Você pode me ajudar? O que é que você faz no seu dia a dia para você então ser crítico, né? Vamos dizer assim, quanto àquilo que você está ouvindo de posicionamentos das diversas lideranças que existem em todas as áreas, né? Como é que você trabalha com isso? Você concorda com a frase que muitas pessoas dizem aí sobre o ungido do Senhor, que não deve ser tocado, que você deve obedecer aos líderes religiosos em toda e qualquer circunstância? Não, não é? E o que nós usamos para então ser críticos quanto a isso? O que é que você utiliza? Você ouve na televisão, não vamos criar aqui uma discussão sobre lados ou sobre pessoas, mas você ouve na televisão, na internet, uma posição política, um líder colocado por Deus. O que é que você usa de critério para você examinar o que é que ele fala? Se a ordem que ele está dando é boa ou não. Dona Teca. Excelente isso. Se está dentro e precisa conhecer. Olha que interessante o que é que está acontecendo nesse momento com Saul. Ele está dando uma ordem, ele foi um líder colocado por Deus. Mas esta ordem brotou aonde? Esta é a questão que nós temos que ver. A imagem real de Saul está surgindo aqui, porque esta ordem que veio agora para o povo de Israel não vem de Deus. Ela vem de Saul apenas. E nós temos então um povo que está sendo liderado por um homem que está começando a abandonar o seu temor a Deus, se é que ele teve isso em algum momento. Porque você observa agora que ele está pressionando, porque no versículo 24, eles estão se sentindo angustiados por causa deste juramento que o seu rei fez sobre eles agora. Então veja que a imagem real não mostra somente uma ordem, mas ela vai mostrar também uma obediência. Vai mostrar a quem eles obedecem. O texto, então, ele continua mostrando para nós, né, a fala de Jonatas. A derrota dos filisteus, ela teria sido muito maior se Saul não tivesse, ou seja, se o próprio pai dele não tivesse privado o povo de se alimentar. Ele está dizendo aqui, se eles tivessem então comido, nossa, essa vitória seria muito maior. Talvez os filisteus nem existissem mais.
O que vai ser um problema para Israel mais para frente na história. O que vai ser um problema para a própria família de Saul na continuação da história. Mas nesse instante, então, os filisteus ainda continuam vivos, mas nós vemos uma derrota pequena, porém existe uma derrota. Nós vemos então que esta batalha aconteceu e sobraram ali alguns restos, né? Existem animais, sobrou ali do que eles acabaram deixando para trás. E você tem no versículo de número 31 um exército de homens que estão extremamente exaustos, que não recobraram as suas forças no momento em que puderam e continuaram batalhando até o limite das suas forças, até terminar aquela batalha naquele instante, e eles então estão com fome, como qualquer um de nós, que se trabalha demais, passe uma tarde inteira sem comer e trabalhando arduamente, com certeza você vai também ficar com muita fome. E no primeiro momento que aqueles homens encontraram carne para se alimentar, para repor as energias, eles comeram. Mas veja que interessante, eles comeram uma carne, porque eles estavam aqui preocupados com a sua obediência. Mas com a sua obediência a quem? Essa é a grande questão. Eles comeram então a carne, como o texto no versículo 32 diz para nós, comeram carne com sangue. De acordo com a lei dada pelo Senhor a Moisés, no capítulo de número 17 do livro de Levítico, versículo 10, eles não deveriam comer carne com sangue, deveriam preparar essa carne da melhor forma, a tirar o máximo de sangue possível. Era uma ordem dada por Deus, e neste momento, veja o quanto é perigoso. Eles receberam uma ordem do rei, e não ponderaram com a ordem dada por Deus. A obediência de Israel, neste instante, ela está sendo maior ao rei do que ao próprio Deus, a quem ele serve. E eu gostaria de abrir com os irmãos o texto de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 1. Versículo de número 10, eu peço que algum irmão leia para nós, por favor. Essa é a grande questão que nós temos que pensar aqui. Nós somos servos de quem? Israel servia a quem naquele instante? A quem eles deveriam ter se preocupado em obedecer? Porque veja que a ordem de Saul não gerou santidade. A ordem de Saul não gerou piedade, mas ela gerou pecado. Então o que nós precisamos questionar a todo momento, você está ouvindo posicionamentos de várias pessoas, de várias linhas, de vários lugares que são líderes, colocados por Deus. Porque sejam pastores, sejam governadores, prefeitos, presidentes, são instituídos por Deus. Foi Deus quem deu a eles essa liderança, que Deus é quem permitiu. Mas o que é que o povo de Deus precisa saber? A quem nós tememos? Se nós queremos agradar a Deus ou se nós queremos agradar aos homens? A que ordem nós estamos obedecendo todos os dias nas nossas vidas? Porque veja o que acontece na continuação do texto. Saul, então, soube que eles estavam comendo com sangue, carne com sangue, estavam desobedecendo a ordem de Deus. É interessante de ver que talvez, se não tivessem informado Saul do que estava acontecendo, talvez ele não observasse o erro deles. Mas o texto diz, informaram a Saul, e então ele disse, eis que o povo peca contra o Senhor comendo com sangue. E ele diz, então vamos aqui fazer um altar. Vamos preparar a carne da maneira correta.
para nós oferecermos este holocausto ao Senhor e então nos alimentarmos de maneira que agrada a Deus. Veja que interessante, há uma obediência aqui. Há uma obediência da parte de Saul para com Deus? Aparentemente. Porque ele está querendo agora preparar a carne da melhor forma. Ele está querendo corrigir o erro do pecado de Israel, fazendo com que eles comam a carne da maneira correta. Mas o versículo de número 35 entrega para nós a imagem real de Saul que está brotando a cada versículo. Porque a obediência dele não era a Deus, mas era a si próprio. Porque este foi o primeiro altar que Saul fez ao longo de todo o seu reinado. Ele já travou outras batalhas. Ele já orientou outros momentos ao seu filho e ao seu povo. E somente neste momento, quando ele encontrou o pecado de Israel, ou seja, é no desespero, porque ele está perdendo o controle da direção do povo, é então que ele vai e levanta um altar para clamar ao Senhor. Porque nos outros momentos ele achou que isso não fosse necessário. Veja então quem é este rei, que Deus permitiu que estivesse sim na direção do povo, mas que eu lembro com os irmãos que no início então da história, da narrativa, mostrava para nós que ele tinha todas as condições para obedecer a Deus. Em primeiro lugar, porque ele recebeu o Espírito do Senhor. Ele estava sendo direcionado por Deus. Então ele começa a cada momento a escolher a desobediência. Ele começou sacrificando algo que ele não deveria fazer, porque era o profeta que queria fazer. E agora nós vemos ele dando ordens que Deus nunca deu. Ele está levando o povo a uma obediência que Deus nunca exigiu deles. O que nos leva então a pensar sobre este temor que brotava no coração de Israel, que não era para com Deus, mas era para com um rei que estava dando ordens para eles e eles cegamente estão obedecendo. Alguém gostaria de comentar alguma questão até este ponto? Eu vou abrir aqui para os irmãos, aquele que quiser. Sim. Sim. Estavam observando, possivelmente, né? Sim. E do desespero, né? Não só do caráter do povo, mas eles estavam angustiados, estavam famintos, cansados, né? Então eles não estão tendo condições. Então eu vejo um limite da provação, né? Que era a hora deles demonstrarem a fidelidade, e não foram capazes. Né? Eu acho interessante também o paralelo que existe de saúde e fé. Isso. Precipitados, né? Exatamente. E é interessante a maneira como eles reagem, né? Conforme as narrativas elas vão continuando. Né? E nós vamos ver então o que vai acontecer com Saul, como é que ele vai reagir, né, depois de toda essa situação, que na visão dele até este momento, ele não tem responsabilidade alguma, o culpado do pecado é o povo. Vamos sacrificar aqui esses animais para oferecer este holocausto no altar ao Senhor, porque vocês, povo, estavam pecando. Vamos continuar a leitura do texto? Do versículo agora 36 até o versículo 45. Eu ia ler do 39, mas nós vamos ler do versículo 36 até o 45, que diz o seguinte: Disse mais Saul: Desçamos esta noite no encalço dos filisteus e despojemo-los até ao raiar do dia, e não deixemos de resto um homem sequer deles. E disseram: Faze tudo o que bem te parecer. Disse, porém, o sacerdote: Cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei no encalço dos filisteus, entregá-los-ás nas mãos de Israel? Porém, aquele dia, Deus não lhe respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para aqui, todos os chefes do povo, e informai-vos e vede qual o pecado que hoje se cometeu.
Porque tão certo como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que com meu filho Jonatas esteja a culpa, seja morto. Porém, nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas do outro. Então disse o povo a Saul: faze o que bem te parecer. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorte, e o povo saiu livre. Disse Saul: lançai sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi indicado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que fizeste. E Jonatas lhe disse: então somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. E eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então disse Saul: Deus me faça o que bem lhe aprouver. É certo que morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda, tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou a Jonatas para que não morresse. Então veja que interessante, nós continuamos aqui vendo a imagem real de Saul brotando a cada versículo, a cada caminhar da narrativa. Nós vemos ele dar uma ordem, levar o povo a uma obediência cega, que os faz então pecar contra o Senhor, e neste instante brota então uma oposição por esta imagem. Porque então você vê um zelo de Saul, né? Olha como este rei é piedoso, olha como este rei ele é temente a Deus, ele está querendo consultar ao Senhor. Ele está querendo saber o que é que Deus está para direcionar a sua vida, porém o texto é muito claro ao dizer para nós que Deus não respondeu. E o homem zeloso que está à frente de Israel, ele quer saber por que é que Deus não respondeu. Ele não respondeu possivelmente porque existe pecado no povo. E é isso então que ele continua fazendo nos demais versículos da narrativa, onde ele quer saber o que é que está acontecendo, quem é que pecou. Então eles vão lançar sortes para ver sobre quem recai esta culpa. E é interessante, mais uma vez, como eu disse desde o início, a postura que ele tem para com seu filho Jonatas, que ganhou uma batalha sem ele direcionar. Porque veja, ele cria uma divisão, vocês e nós, eu e meu filho. Ao passo que a sorte recai sobre eles, ele então já havia dito antes disso: se acontecer alguma coisa e meu filho for culpado, ele nem sabia disso ainda, o meu filho vai ter que morrer. Veja que existe algo no coração deste pai contra o seu próprio filho, porque o seu filho recebeu o reconhecimento pela vitória na batalha contra os filisteus e não ele, o grande rei de Israel. Então lançam sortes, e essa sorte recai sobre Jonatas e ele quer saber o que ele fez. Jonatas então conta para ele naquele instante que ele havia comido mel. O mel conforme ele mesmo, Saul, tinha ordenado que o seu povo não comesse. E no versículo de número 44, o pai que não pensou duas vezes disse então: certamente você morrerá, Jonatas. Veja o que está dentro do coração deste homem. Ele estava dando uma ordem ao seu povo por causa do seu próprio coração, algo que Deus não direcionou, levando o povo a pecar. Ele já culpou o povo pelo pecado de comerem carne com sangue, já criou toda aquela cena, restaurando a fidelidade do povo a Deus, mas algo ainda está acontecendo que não é com ele, é com os outros. E agora recaiu sobre Jonatas a culpa, e ele então, sem pensar duas vezes, ele determina que o seu filho então vai morrer, vai ser morto, porque desobedeceu uma ordem do rei, e não uma ordem de Deus. O que é que nós vemos neste momento aqui é brotar a imagem real, porque este homem, Saul, ele está aparentemente demonstrando um zelo tão grande pela lei de Deus. Ele está querendo obedecer a Deus, ele consultou a Deus. Mas nada mais nós temos aqui do que um homem legalista. Porque o legalista, então, é aquele
que não se contenta com a lei de Deus, não se contenta com a ordem de Deus, e ele cria outras regras além daquela que Deus já colocou na sua palavra, para que as pessoas então a obedeçam. E é uma pergunta que nós precisamos pensar: amar a lei do Senhor é ser legalista? Se você olhar para o Antigo Testamento e você encontra a lei de Deus, se você olhar para o Novo Testamento, você encontra a lei de Deus, que é a ordem de Deus, você amar a lei de Deus, a ordem de Deus, isso é prejudicial para a sua vida com Deus? Não. Porque ao passo que é pela lei de Deus que você permanece vivo, é pela lei de Deus que você honra a Deus. Amar a lei de Deus é a forma pela qual você glorifica ao Senhor no seu dia a dia. Então, amar a lei do Senhor, amar a ordem de Deus, não te torna legalista. Você se torna legalista quando a lei de Deus não é suficiente. Que é exatamente o que está acontecendo com Saul neste momento. A lei de Deus não é suficiente para ele. Então ele começa a criar novas regras para aqueles que estão sujeitos a ele. Então ele ordena a eles: não comam do pão neste momento, porque aquele que comer vai ser maldito. Aquele que comer vai ter que morrer. Deus nunca disse isso. Mas ele está começando a criar as próprias leis. Então o legalista é aquele que julga não com base naquilo que é agradável a Deus, mas o legalista é aquele que julga com base nas próprias leis que ele criou no seu coração. E aí nós podemos ver então que o legalista, ele não conduz as pessoas para uma vida de piedade. Veja o que aconteceu com Israel. O legalismo, então, de Saul nesse instante, conduziu o povo ao pecado. Legalistas não produzem piedade, eles produzem apenas mais pecado, porque eles trazem um fardo para as pessoas. Talvez você já deve ter visto pessoas legalistas dentro da igreja, que cobram posturas, cobram coisas dos outros que Deus nunca cobrou. Isso gera um fardo tão grande sobre os ombros desses cristãos, que eles se cansam, que eles ficam angustiados, que eles ficam exaustos com a caminhada, ao passo em que eles começam a pecar contra Deus, porque eles focam tanto naquela ordem, naquela obediência cega, aquele legalismo, aquele preceito, que eles acham que aquilo às vezes até vai levar eles para a eternidade, quando Deus nunca deu esse tipo de ordem. Então são pessoas que abandonam a graça de Deus para começar a acrescentar outros preceitos. Vou te dar um exemplo. Talvez você já tenha visto por aí. Existem pessoas que exigem que você tenha um certo tipo de corte de cabelo para você servir a Deus. Porque se você não tiver certo tipo de corte de cabelo, você está condenado. Aí eu não corto mais o cabelo. Ou eu corto o cabelo só desse tipo, ou desse jeito. Ah, porque você não pode passar tinta no cabelo. Ah, porque você não pode usar joias mais. Né? Usando exemplos. Porque se você o fizer, você vai ser condenado. Preceitos, um deles. Posso colocar N preceitos que você já deve ter escutado por aí, de pessoas que trouxeram um peso sobre as suas costas e em nenhum momento trouxeram para você a leveza do Evangelho de Cristo. E pessoas cansaram da igreja. Pessoas cansaram de servir ao Senhor. Pessoas foram procurar igrejas que pregavam o Evangelho verdadeiro e sentiram então o prazer de servir a Deus e não o fardo de ser cristãos. Veja o perigo que nós temos então de nós sermos os legalistas. É muito fácil eu me tornar religioso e do religioso eu dar um passo para o legalista. E eu começar a criar ordens para todos os irmãos. Porque eu crio na minha mente regras que todas as pessoas têm que seguir, e se elas não fizerem como eu acho que tem que ser feito, eu começo a julgá-las. E eu digo ordens, regras que estão longe então da palavra do Senhor. E é neste momento então que Deus desperta uma oposição para esta imagem real de Saul perante o povo. Porque no momento em que ele foi ser extremamente rígido para com o seu próprio filho, o povo se levanta dizendo: não, mas ele foi o nosso Salvador.
Ele é quem nos livrou. Ele foi o libertador na batalha contra os filisteus. Então Deus usou ele. Como é que você vai o matar? Não vai. Você não vai tocar em nenhum fio de cabelo de Jonatas. Então aquele que resgata Israel dos filisteus é agora resgatado pelo próprio povo das mãos de Saul. Há uma oposição que se levantou aqui contra a própria postura deste homem legalista, que é tão rígido para com o pecado dos outros, mas que é tolerante para com o seu próprio pecado. Porque tudo começou com o erro dele, o anseio dele ser reconhecido, o anseio dele vencer a qualquer custa, a qualquer valor, independente se o exército ia aguentar aquela batalha sem comer ou não, ele não se importa, ele quer apenas derrotar os filisteus e ser reconhecido. Então nós podemos observar que neste momento Saul não é zeloso pela lei de Deus. Saul ele está apenas com um zelo aparente, é algo falso que está diante dele. Porque ele cobra dos israelitas a postura deles comerem carne com sangue. Ele cobra a postura então do seu filho que havia comido mel, sendo que ele havia ordenado a não fazer, mas em momento algum ele reconhece o seu próprio erro em dar uma ordem que Deus nunca tinha dado. Esses são então os legalistas, mas algo interessante está acontecendo, é sobre a liderança dele então que Israel está vencendo algumas batalhas, está avançando. Neste momento, não, mas antes já tinha vencido, né, porque agora foi específico com Jonatas à frente, mas o rei é ele. Então eu gostaria de trazer algumas questões para os irmãos, para nós pensarmos aqui, que nós temos que entender então que não serão todos os homens zelosos grandes servos de Deus. Que nós podemos então pensar sobre esta imagem real de Saul, que ela na verdade mostrou que ele era desobediente. E muitas vezes, como aconteceu com o povo naquele instante, a visão deles estava totalmente embaçada, estava turva, como naquela viagem onde havia muita neblina, como eu mencionei para vocês, que parecia tudo seguro, na verdade havia um risco muito grande. Como é que nós podemos então observar se a nossa visão não está turva, se nós não somos os legalistas, se nós não somos como o povo de Israel? Precisamos lembrar então que amar a lei de Deus não é legalismo. Nós devemos amar a lei do Senhor, nós devemos obedecer ao Senhor, porque o legalismo nada mais é do que considerar a lei de Deus insuficiente para as nossas vidas. Portanto, nós não devemos trilhar outro caminho a não ser o caminho que nos leva até o Senhor. Para você enxergar se a sua visão está correta ou não, você precisa voltar-se para Deus. Se nós estamos a um passo de sermos legalistas, ou se já estamos sendo, a única maneira de eu enxergar se esse caminho está correto ou não é voltando para Deus. É ser sim zeloso, mas para com a lei de Deus, para com as ordens de Deus para a minha vida. E se existe erro, se existe pecado, se existe uma rigidez da minha parte para com o pecado do outro e uma tolerância para com o meu pecado, eu estou sendo legalista, eu preciso me arrepender. Eu preciso abandonar este pecado para voltar ao Senhor, para servir ao Senhor, glorificando a Ele então em toda a minha vida. Por isso, ame a Deus. Ame a Deus de todo o seu coração e submeta-se à palavra do Senhor somente. É a palavra de Deus que deve ser a sua única regra de fé e de prática. É a palavra de Deus que vai orientar você se as posições de X ou de Y, de pastores, de líderes, de qualquer um, se elas estão certas ou não. É a palavra de Deus que então importa para nós. Porque nós queremos é servir ao Senhor. Se nós somos servos de Cristo, nós devemos buscar agradar a Ele em primeiro lugar e não aos homens. Isso é muito sério e muito importante, é algo que nós precisamos refletir todos os dias das nossas vidas. Porque tudo que nós recebemos de Deus, tudo aquilo que nós somos, é pela graça. E a graça nós não conquistamos conforme as nossas ações. Nós recebemos como um presente que nós não merecemos de Deus em momento algum.
Desejo, portanto, que o Senhor nos abençoe para que nós sejamos capazes de compreender qual é a nossa imagem real, quem nós somos, como nós estamos hoje perante Ele. Se nós somos realmente zelosos da lei ou se nós estamos como legalistas, como Saul, como os fariseus, como tantos outros que nós vemos ao longo das Escrituras, que não compreendiam a vontade de Deus, mas eram os primeiros a cobrar as posturas corretas daqueles que estavam à sua frente. Amém, irmãos? Alguém gostaria de comentar mais alguma questão antes de nós encerrarmos este estudo?